Bem-vindo ao mundo turbulento de Hunter Thompson, o homem que quebrou as barreiras do jornalismo e da literatura. Neste mergulho profundo, exploramos a essência do jornalismo gonzo, onde o bizarro encontra o profundo e cada linha pulsa com vida crua e não filtrada. Mas quem foi Hunter Thompson? E por que sua obra não é apenas relevante, mas vital no mundo caótico de hoje? Hoje, em Histórias UOL, iremos desvendar as camadas do trabalho inovador de Thompson, explorando como sua abordagem destemida à narrativa pode inspirar-nos a ver o mundo através de uma lente não turvada pela conformidade. Como abraçar seu estilo gonzo pode empoderar seu próprio pensamento criativo e crítico. Você está pronto para desafiar o status quo, assim como Thompson fez toda vez que colocou a caneta no papel? Fique conosco enquanto mergulhamos na vida extraordinária de Hunter Thompson, entendendo o homem por trás da lenda e, talvez, descobrindo um pouco do espírito gonzo em nós mesmos. Não apenas assista à história, ouse senti-la, questioná-la e, quem sabe, reescrevê-la. Na névoa quente de Louisville, em Kentucky, Hunter Stockton Thompson chegou ao mundo no dia 18 de julho de 1937. Seu pai, Jack Thompson, era uma figura esguia, seu rosto esculpido com as linhas da guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial e o desgaste de vender apólices de seguro de porta em porta. Um espectro de seu antigo eu, Jack estava lutando contra a implacável garra da miastenia grave, uma condição que drenava sua vitalidade. A doença o levou quando Hunter tinha apenas 14 anos, deixando uma marca indelével de tristeza e incerteza. Virginia Thompson, uma bibliotecária com olhos agudos que nada perdiam entre as páginas ou na vida, encontrou-se viúva em um mundo cruel para mães solteiras. Enquanto o peso dos fardos financeiros e emocionais pesava, ela buscava consolo na garrafa, seu riso se tornando menos frequente à medida que os copos esvaziavam com mais frequência. Apesar disso, ou talvez por isso, a intelectualidade do jovem Hunter encontrou refúgio nos livros, um legado do espírito outrora vibrante de sua mãe. Ao entrar nos altos corredores de seu colégio, Hunter buscou pertencimento na Associação Literária Athenaeum, um santuário onde as palavras exerciam poder e a prosa era a moeda de prestígio. Lá, entre o barulho das máquinas de escrever e a emoção vertiginosa do debate, o sarcasmo de Thompson esculpiu arestas afiadas em seu boletim escolar, suas palavras muitas vezes pingando sarcasmo que deleitava alguns e desagradava outros. Seu intelecto atraiu as elites ricas da juventude de Louisville, aqueles com o luxo de se entregar à literatura e às artes. No entanto, apesar de suas ricas amizades, Hunter permaneceu um visitante em seu mundo, seus bolsos tão vazios quanto seu estômago em muitas noites. Equilibrando a divisão entre suas raízes empobrecidas e a opulência de seus colegas, ele também compartilhava o gosto dos garotos locais pelo tiro ao alvo, uma habilidade que o fazia sentir uma medida de controle em uma vida em grande parte regida pelo caos. No entanto, esse equilíbrio tênue se desfez em uma noite imprudente. Ao lado de seus amigos sem juízos, Thompson se viu envolvido em uma onda de vandalismo e pequenos furtos, alimentados por álcool obtido ilicitamente. Quando as luzes da polícia cortaram a escuridão, foram os amigos de Thompson que escaparam do longo braço da lei, amparados pela riqueza de seus pais. Sozinho para enfrentar as consequências, o futuro de Thompson foi selado pela falta de fundos que não conseguiam cobrir as despesas legais. Ele perdeu sua própria formatura do ensino médio, um jovem atrás das grades enquanto seus colegas de classe avançavam para seus futuros. Em 1956, com poucas opções e menos perspectivas, Thompson se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Seu espírito rebelde chocava-se contra a disciplina militar, desajustado mais uma vez. Designado para o jornal da base, sua caneta tornou-se sua arma, desafiando a autoridade através de palavras incendiárias e reivindicações desafiadoras. Sua permanência foi breve. Até 1957, o militarismo tinha o suficiente, e Thompson foi dispensado. Indomável, inquebrável e imperturbável, pronto para enfrentar o mundo de maneiras que ninguém poderia prever. Todo escritor tem uma musa, um farol cujas obras iluminam o caminho que aspiram seguir. Para Thompson, essa luz guia brilhava nas páginas escritas por F. Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway. Encantado pela profundidade emocional de O Grande Gatsby e Adeus às Armas, Thompson procurou habitar seus espíritos literários. Ele digitava laboriosamente cada palavra desses clássicos, um ato ritualístico para sincronizar seu ritmo com o deles, sentindo o pulso de suas narrativas fluir através de suas pontas dos dedos. Durante um ano passado no abraço vibrante do Rio de Janeiro, Thompson se encontrou contribuindo para The Brazil Herald, uma publicação em língua inglesa. No entanto, seu período no Brasil foi breve, durando apenas um ano antes de as correntes da vida o levarem de volta aos Estados Unidos.
nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica de um dos períodos mais importantes da história. Assim, acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Em 1963, ele se casou com seu amor de longa data, Sondy Wright, e eles se estabeleceram na serenidade rústica de Aspen, no Colorado. Lá, Thompson abraçou a vida de jornalista freelancer. Seus artigos lhe rendiam na época cerca de $100 cada, uma soma modesta que mal afastava Nash. A escassez. O casal subsistia de alces caçados por Thompson, um testemunho marcante de sua existência espartana. A instabilidade financeira era uma sombra constante sobre suas vidas, quase custando-lhes a casa em várias ocasiões. O casal deu as boas-vindas a um filho, Juan Fitzgerald Thompson, mas a alegria foi temperada por uma profunda tristeza, pois Sondy sofreu 5 abortos espontâneos, deixando Juan como seu único filho. Por uma reviravolta do destino, em 1964, Thompson encontrou-se reportando a trágica morte de Ernest Hemingway, em Idaho. Em uma homenagem controversa, ele adquiriu os chifres e o crânio da parede de Hemingway, um memento mórbido do gigante literário. Os ventos da mudança sopraram mais uma vez, e a jornada de Thompson o levou à Califórnia, onde ele encontrou a cultura hippie emergente de São Francisco. Em São Francisco, ele recebeu uma comissão de The Nation para infiltrar-se no notório gangue de motoqueiros Hells Angels, conhecido por seu desprezo violento pelas normas sociais. Jornalistas anteriores recuaram da tarefa, mas Thompson, sempre o desbravador, mergulhou de cabeça em seu mundo. Durante seu tempo com os Anjos, Thompson testemunhou um membro judiando brutalmente de sua esposa e cachorro. Confrontando o agressor, ele declarou: "Apenas um covarde maltrata sua esposa e cachorro." Esse ato de desafio levou a uma surra selvagem que deixou Thompson com o rosto despedaçado e uma costela quebrada. Apesar de seus ferimentos, ele conseguiu escapar e reportar o incidente à polícia, rompendo todos os laços com a gangue. Após sua experiência angustiante, ele escreveu: "Eu estava acabado. Os anjos me levaram ao limite. Não havia volta agora, mesmo que eu quisesse." Thompson compilou seus artigos em um livro chamado Hells Angels: A Strange and Terrible Saga. Quando o livro foi publicado, ele entrou para a lista de mais vendidos do New York Times. Apesar do sucesso, Thompson queria continuar se desafiando para melhorar na sua carreira de escritor. Após o tempo que passou com os Hells Angels, Thompson formou uma obsessão por colecionar armas. Ele as usava para caçar, mas também se interessava por tiro ao alvo, praticando diariamente. Pode não ser coincidência que ele começou a colecionar armas depois de se tornar odiado por uma das gangues mais perigosas do país. Thompson, apesar do sucesso de seu livro de estreia, continuou enraizado no mundo precário do jornalismo freelance. Esse sucesso inicial, no entanto, abriu caminho para trabalhos com várias revistas, uma das quais foi a Scanlan's Monthly. Foi assim que ele cruzou seus caminhos com Ralph Steadman, um ilustrador britânico que logo se tornaria seu colaborador e confidente na jornada bizarra do que mais tarde seria chamado de jornalismo gonzo. Sua infame parceria começou com uma tarefa não convencional para cobrir o Kentucky Derby de 1970. Thompson, sempre provocador, apresentou Steadman aos cogumelos psilocibinos apenas algumas horas antes do evento. Sob a influência, o traço de Steadman capturou não a corrida, mas o redemoinho de espetáculo humano, apostadores, bêbados e socialites perdidos no fervor do derby. A influência psicodélica desviou o foco deles dos cavalos para o grotesco panorama do excesso americano, levando à criação de um artigo intitulado "O Kentucky Derby é decadente e degenerado." A peça, inicialmente considerada por Thompson como um fracasso jornalístico, foi descartada por ele como uma bagunça caótica, resultado de uma névoa induzida por drogas e não de arte intencional. No entanto, a resposta foi inesperada. Críticos e leitores igualmente aclamaram a peça como brilhante, reconhecendo a narrativa crua e imersiva que Thompson havia dominado sem querer. Um comentário casual de um colega de trabalho chamando o artigo de gonzo ficou com ele, e assim, o jornalismo gonzo nasceu. Thompson abraçou esse estilo caótico e subjetivo de jornalismo, entrelaçando experiências pessoais com a narrativa. Ele famosamente brincou: "Eu odeio defender o uso de drogas, álcool, violência ou insanidade para alguém, mas sempre funcionaram para mim." Esse estilo atingiu seu auge em Medo e Delírio em Las Vegas, que começou como uma tarefa direta da Rolling Stone para cobrir uma corrida de motocicletas no deserto. Em vez disso,
Thompson transformou o evento em uma odisseia extensa de 60 páginas em busca do sonho americano elusivo através de uma névoa de drogas e desilusão. A peça foi um sucesso, levando a um contrato de livro com a Random House e consolidando o legado de Thompson como o pioneiro do jornalismo gonzo. No entanto, o estilo de vida que alimentava sua criatividade também era sua maldição. A rotina diária de Thompson lia como uma busca incessante pelo excesso. Coquetéis à tarde seguidos por uma enxurrada implacável de narcóticos e bebidas de encerramento, um ritmo sustentado apenas por sua constituição de ferro. Esse consumo implacável foi documentado em uma agenda bizarra onde seu trabalho começava à meia-noite, alimentado por um dia inteiro de estimulantes e depressivos, terminando apenas ao amanhecer. Através da loucura, Thompson não apenas sobreviveu, mas prosperou, transformando decadência pessoal em brilho profissional, criando um estilo jornalístico tão controverso quanto cativante. No entanto, por trás das aventuras selvagens e aventuras químicas, havia uma crítica aguda ao modo de vida americano, escondida sob as façanhas coloridas da existência caótica de Thompson. As escapadas selvagens de Thompson nas drogas e armas ofuscaram sua aventura menos conhecida, mas igualmente audaciosa na política. Era 1968, um período tumultuado marcado pelos distúrbios na Convenção Nacional Democrata, que Thompson testemunhou em primeira mão. Sua experiência com os Hells Angels empalidecia em comparação à selvageria que observou quando a polícia entrou em confronto com os manifestantes. Brutalidade que ele descreveu mais tarde, em seu estilo visceral, como o sonho americano se despedaçando até a morte. Perturbado pelo desenvolvimento comercial desenfreado em Aspen, onde árvores antigas caíam para dar lugar a opulentos resorts de esqui, Thompson imaginou um futuro diferente. Ele defendeu a preservação da beleza natural de Aspen e advogou pela legalização da maconha no Colorado. Seu despertar político, inflamado por seu desdém pela destruição do ambiente, ressoou com a contracultura da época, atraindo uma multidão de hippies para Aspen. Em 1970, Thompson escreveu A Batalha de Aspen para a Rolling Stone Magazine, cobrindo a eleição para prefeito de 1969. A peça tocou o público, alimentando sua decisão de concorrer a xerife do condado de Pitkin. Inicialmente, sua campanha parecia uma farsa, dada sua falta de experiência política. No entanto, conforme a corrida avançava, a resolução de Thompson se solidificava. Ele mobilizou uma nova onda de eleitores, energizando moradores locais que nunca haviam participado de uma eleição antes. Os visuais de campanha de Thompson eram tão não convencionais quanto sua política, apresentando o agora icônico punho gonzo, uma mão fechada segurando um cacto de peiote. Abraçando sua calvície, ele raspou completamente a cabeça, muitas vezes brincando sobre seus oponentes cabeludos, enquanto usava perucas extravagantes durante aparições públicas e entrevistas. Apesar da energia vibrante da campanha, Thompson perdeu a eleição. No entanto, essa derrota não o desanimou. Isso estimulou sua exploração contínua do jornalismo político com medo e delírio na campanha eleitoral de 72. Livre das convenções do jornalismo tradicional, as críticas contundentes de Thompson e suas tendências anarquistas distinguiram sua cobertura, ganhando o respeito relutante de muitos no cenário político. Seu desprezo por Richard Nixon era lendário, descrevendo-o em termos que comparavam sua administração à superficialidade plástica das bonecas Barbie. Mesmo após a morte de Nixon, a crítica implacável de Thompson continuou, com um elogio cáustico publicado na Rolling Stone que rotulava Nixon como um monstro americano. Ao longo de seus escritos políticos, Thompson ponderou sobre a corrupção da política americana, buscando um vislumbre de integridade. Ele encontrou um espírito semelhante em George McGovern, a quem considerava o exemplo mais próximo de um político virtuoso, embora McGovern, como Thompson, fosse finalmente mal-sucedido em suas aspirações presidenciais. Os comentários destemidos e sem filtro de Thompson sobre figuras políticas como Jimmy Carter ajudaram a moldar as percepções públicas, ilustrando seu impacto profundo no jornalismo político. Quebrando todas as regras do livro, Thompson redefiniu os limites do jornalismo político, deixando um legado como uma das vozes políticas mais influentes e não convencionais de sua era. No ano de 1980, o filme de comédia Where the Buffalo Roam estreou nos cinemas, destacando Billy Murray como Hunter Thompson, lançando o jornalista em um turbilhão de fama recém-descoberta. O uso de seu nome real no filme entrelaçou sua identidade com sua persona na tela, catapultando-o para o estrelato e servindo de inspiração para o personagem Tio Duke na tira de quadrinhos Doonesbury. A vida de Thompson começou a se cruzar com celebridades como Jimmy Buffett, Bob Dylan, Jack Nicholson e Bill Murray,
o que apenas amplificou sua caricatura pública, uma persona profundamente enraizada em sua representação em Medo e Delírio em Las Vegas. Thompson sentia-se aprisionado pelas expectativas públicas de encarnar constantemente a persona Gonzo. Ele se via cedendo a essas expectativas, frequentemente aparecendo em entrevistas, em estados elevados de embriaguez ou envolvendo-se em atos excêntricos, acreditando que era isso que o mundo esperava dele. Apesar de nem todos os seus fãs terem se aprofundado em suas obras literárias, sua fama proveniente de filmes e quadrinhos alcançou tais alturas que ele era reconhecido em todos os lugares. Admiradores e fãs frequentavam o The Woody Creek Tavern, um local conhecido por ele frequentar, atraídos por sua celebridade. A vida pessoal de Thompson tornou-se caótica. Sua casa se transformou em um local para festas constantes com estranhos. Sua infidelidade levou ao desmoronamento de seu casamento, culminando em um pedido de divórcio por parte de sua esposa em 1980. Profissionalmente, a natureza imprevisível de Thompson deixou os editores da Rolling Stone sem saber que tipo de tarefas lhe atribuir. Ele foi enviado para cobrir uma luta de boxe com Muhammad Ali, um tema sobre o qual ele já havia relatado com aclamação. Fiel à sua personalidade, Thompson pulou a luta inteiramente, optando por uma experiência psicodélica na piscina do hotel. Refletindo sobre o evento, ele comentou de forma descompromissada: "Que luta? Ah, eu não fui à luta. Fiquei na piscina do hotel. Foi muito luxuoso flutuar nu naquela coisa, embora não seja a melhor maneira de ficar chapado." Tais façanhas destacaram sua produtividade em declínio e, em última análise, levaram a uma pausa forçada na escrita, ilustrando a complexa interação entre os demônios pessoais de Thompson e sua vida profissional, borrando para sempre as linhas entre o homem e o mito. Thompson havia acumulado uma pequena fortuna com suas façanhas literárias e a venda lucrativa de direitos cinematográficos, o que lhe permitiu se afastar do ritmo implacável do jornalismo. Sua nova liberdade coincidiu com a produção de Medo e Delírio em Las Vegas, entre 1997 e 1998, e foi durante esse tempo que Johnny Depp, ansioso para encarnar Thompson com absoluta fidelidade, procurou conhecê-lo. Seu primeiro encontro foi nada menos que cinematográfico. Depp foi instruído a encontrar Hunter Thompson no The Woody Creek Tavern. Como se estivesse em uma cena de filme, Thompson irrompeu na taverna, empunhando uma vara de choque que estalava e faiscava, lançando sombras erráticas pelas paredes. Com cada explosão elétrica, os frequentadores se dispersavam, seus drinks balançando, enquanto Thompson abria caminho pela multidão, gritando: "Saia do meu caminho, seus bastardos!" O espetáculo deixou uma marca indelével em Depp, que subsequentemente se mudou para a casa de Thompson para mergulhar mais profundamente no personagem. Seus dias e noites se transformaram em um redemoinho de pólvora, retórica explosiva e trocas literárias. Thompson, um mentor na arte caótica do jornalismo gonzo, frequentemente insistia que Depp lesse seus trabalhos em voz alta, ditando o ritmo e a entonação que cada frase exigia. Durante uma dessas leituras, Depp descobriu O Diário de um Jornalista Bêbado, um manuscrito inédito detalhando as aventuras juvenis de Thompson em Porto Rico. Cativado, Depp persuadiu Thompson a publicá-lo, estrelando mais tarde sua adaptação cinematográfica de 2011. Apesar de sua vida tumultuada, Thompson frequentemente falava sobre seu próprio fim. Ele conheceu Anita, sua futura segunda esposa, em 1999, quando ela se tornou sua assistente. O relacionamento profissional deles floresceu em um amor profundo, embora complexo, culminando em um casamento em 2003. No dia 20 de fevereiro de 2005, após uma manhã aparentemente normal, o comportamento de Thompson mudou drasticamente. Ele abruptamente exigiu que Anita saísse do quarto, uma aspereza atípica em suas interações. Confusa e magoada, Anita saiu, apenas para ser chamada de volta por Thompson, que se desculpou. Enquanto ela hesitava na porta, o distinto clique de um mecanismo preencheu o silêncio. Não a máquina de escrever que ela esperava, mas os preparativos sombrios de seu final escolhido. Tragicamente, foi Juan, o filho de Thompson, que o descobriu depois. Muito antes de sua morte, Thompson orquestrou os detalhes de seu próprio memorial. Ele imaginou uma despedida grandiosa, suas cinzas sendo lançadas de um canhão em forma de punho cerrado. O evento, realizado entre as montanhas do Colorado, mais parecia um festival do que um funeral, completo com tamborilheiros japoneses e um céu iluminado por fogos de artifício, celebrando a sinfonia caótica de sua vida. Anita, sobrecarregada pela dor, preservou seu escritório, apelidado de The War Room, intocado por anos. Eventualmente, ela o transformou em um museu,
um tributo ao status lendário de Thompson, e fundou a Gonzo Foundation para continuar seu legado. A fundação, sediada na All Farm, planeja sediar retiros de escrita, garantindo que o espírito de criatividade irrestrita de Thompson continue vivo. Agora nos conte nos comentários, qual você acha que foi a maior contribuição de Hunter Thompson para o jornalismo, e seus métodos não convencionais ainda têm valor na paisagem midiática de hoje? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.